Olá pessoal, falando deste livro aqui, John Draine, Paulo, da editora Paulina, de 82, aqui na página 60, ele vai falar assim: um incidente ocorrido em Filipos serve para ilustrar algumas das razões por que a fé cristã despertava nesse tempo tanto antagonismo em muitas partes do Império Romano. Então vai falar de um conflito aí com o Império Romano, tá? Vai descrever uma passagem em Atos, capítulo 16, tá? Enquanto se entregava à sua atividade evangelizadora, Paulo era continuamente importunado por uma jovem escrava que, graças a algum dom de adivinhação exercido em estado de transe, se tornara fonte de receita e proventos rendosos para os seus donos. Então tinha uma escrava ali que profetizava, tá? E ela ganhava dinheiro para fazer essas profecias e dava para os donos o dinheiro. Então era uma fonte de lucros para o seu dono, né? Tá? Paulo sabia que Jesus prometera libertar os cativos e que afirmara claramente que os cristãos podiam ser aliviados do cativeiro da lei judaica e da servidão das distinções sociais da época. Não deviam então os apóstolos de Cristo tomar em seu nome a iniciativa de livrar uma jovem como essa da sujeição aos seus donos e aos demônios, sobre cujo poder se julgava que estivesse? Jesus já havia vencido aqueles mesmos poderes do mal que haviam reduzido essa condição. Curou-a, pois, Paulo, em nome de Cristo, do espírito da adivinhação. Então a jovem parou de fazer as profecias. Tá? Parou. E o dono deixou de ganhar dinheiro. Tá? Indignados, seus proprietários acusaram Paulo e Silas de perturbar a ordem pública, promovendo práticas contrárias às leis dos cidadãos romanos. A denúncia de que alguém violava a ordem pública provocava invariavelmente a pronta intervenção da autoridade romana. Então, esse caso não foi exceção. Paulo e Silas foram açoitados e postos a ferros. Haviam mostrado a uma jovem escrava o caminho de uma nova liberdade em Cristo, só para perderem a sua própria liberdade. Não que se importassem com isso, porque passaram a noite agradecendo a Deus com cânticos a sua bondade para com eles. Então, veja, quando acusam a questão de Paulo e a escravidão, né, você veja, essa jovem era escrava, estava presa aos seus donos, e Paulo a libertou. Não é uma crítica à escravidão como sistema de modo geral, um caso pontual. Mas num caso pontual, Paulo libertou essa escrava aqui dessa condição. Tá? Então, é nisso que pode ponderar que Paulo não aprovava a escravidão. Né? Tem esse caso aqui que. Outra questão interessante que ele fala aqui é na página 64, quando ele fala aqui. Quando ele foi preso, né, durante a noite, um terremoto escancarou as portas da prisão. Embora pudesse escapar, preferiam ficar juntamente com os outros presos. O seu carcereiro já ia se suicidar, pensando que eles estivessem fugindo. Mas quando, frente a frente com os mensageiros de Cristo, se deu conta de que eram homens dotados de uma dinâmica interior que ele próprio não possuía. Imediatamente lhes perguntou qual o segredo do seu poder e abraçou ele próprio o cristianismo. Depois da conversão desse homem, Paulo viu que não precisava mais ficar na prisão. Aliás, nunca devia estar estado lá, porque era um cidadão romano. Então invocou seus direitos. Então é interessante ver essa passagem que teve o terremoto. Veja, havia os magos, né, no tempo de Paulo, que eles faziam seus encantamentos. Um deles era isso, era tirar a pessoa da prisão. Então aqui tem um fenômeno sobrenatural, terremoto aqui, que livra Paulo da prisão. E Paulo não foge. Então esse é um argumento para dizer que os cristãos não se utilizavam de magia para proveito próprio, né? Porque aqui é um caso típico, né? Ele está fazendo um fenômeno que é enquadrado como magia na época, e... mas ele não se aproveita daquilo, porque ele não foge.
e vai converter o carcereiro. O carcereiro vai ficar espantado com aquilo. Pô, por que tu não fugiu? Aí acaba até convertendo o próprio carcereiro. Isso está em Atos 16, capítulo 22. Outro aqui na página 66, ele vai falar do discurso de Paulo lá em Atenas, tá? Paulo foi adiante e consultou os seus ouvintes, que eram gregos, estão lá em Atenas, né? Filósofos, né? A intelectualidade, né? E concitou os seus ouvintes ao arrependimento e adoração de um Deus único. Até aí, tudo podia ser acolhido com simpatia por muitos dos seus ouvintes gregos. Até aí, tudo bem. Ao concluir sua fala, Paulo aludiu ao julgamento do mundo, que haveria de vir, e do qual afirmou fora dada uma garantia no fato de que Deus teria ressuscitado Jesus entre os mortos. Novamente aqui, Paulo não é preterista, ou seja, Jesus ainda há de vir. Nesse ponto, os atenienses se divertiram ou aborreceram com as suas palavras. Não era a doutrina platônica da imortalidade da alma que Paulo pregava, mas a crença judaica na ressurreição do corpo, algo de absurdo e repugnante para a intelectualidade grega. Mesmo assim, houve conversões em Atenas. Isso está em Atos 17. Então você veja que o discurso da ressurreição dos corpos, a ressurreição do corpo, né? Isso é um absurdo para um grego, né? Para um platônico. Então, e Paulo não se intimidou com isso, ele mesmo assim fez o discurso dele lá. Aqui um outro exemplo, aqui na página 68, né? Que é aqui, ele mostra aqui uma inscrição, não sei se dá para ver, tem essa inscrição, encontrada em Tessalônica. Tá? Essa inscrição foi encontrada nos portões de Tessalônica. Ela menciona os governantes da cidade de Tessalônica como politarcas. Politarcas é o termo que é usado em Atos dos Apóstolos. Tá? Então veja que curioso. Não se conhecia esse termo. Antes dessa inscrição aqui, não se conhecia. Então você lia aquele texto de Atos, ela, politarca, mas o que é isso? Isso não existe, isso foi invenção de Lucas. Aí depois descobriram que realmente os governantes ali naquela cidade eram chamados de politarcas. Então, isso é o William Hunsey, né, falando. Né? Então veja a autenticidade, né, do relato histórico, do ponto de vista histórico, né, do texto de Atos dos Apóstolos, né, que é destacado pelo William Hansen. Muito obrigado, então.